Valorize a sua história. Se você olhar para a sua vida há 5 anos atrás, você hoje vai perceber que não é mais a mesma pessoa de 5 anos atrás. Se você olhar há mais tempo ainda, você vai ver quantas coisas você já viveu ao longo da sua vida, quantas experiências você já viveu, quantas dores você passou e superou, quantos momentos felizes, momentos tristes você já viveu. E aí você começa a trazer à sua memória tantas coisas que te fizeram amadurecer, crescer e ser a pessoa que você é hoje. Se você fizer isso, olhe para sua história com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. E não importa qual tenha sido a sua história, não importa se a sua história foi de sofrimento, se foi uma história difícil, porque a sua história é a mais importante de todas, porque ela é a sua história, ela construiu a sua vida, ela te fez ser quem você é hoje. Valorize a sua história, valorize o seu passado, valorize as suas origens, valorize a sua criação, a família onde você foi criada, a cidade, a casa, tudo que você já viveu na sua vida. Dê muito valor a isso, isso tudo é você, é a sua história, te fizeram ser assim como você é hoje. Quando você tem esse tipo de pensamento, de valorizar a sua própria história, mesmo que você olhe para a história de pessoas que inspiram, você pode olhar uma história de uma pessoa, você pode se admirar com aquilo que você vê e ouvir, você pode se inspirar na vida das outras pessoas, mas nada disso vai ser mais importante do que a sua própria história. Então eu quero te convidar a valorizar a sua história, valorize. Conte a sua história para você mesma várias vezes para que você não esqueça. Não é que você vai ficar se lamentando das coisas ruins que passaram, não é que você vai ficar se martirizando por coisas ruins ou viver no saudosismo porque antes era melhor. Não é isso. Contar a sua própria história para você mesma é você relembrar tantas coisas que você já viveu, coisas boas e coisas ruins, e começar a valorizar cada coisa que já passou, valorizar cada pessoa que já passou pela sua vida, cada experiência, todos os aprendizados, todos os seus erros, os seus acertos. Valorize a sua história. Além de contar a sua história para você mesma várias vezes, ou escrever em algum lugar, anotar as coisas principais que você acha que são as mais importantes, que você deve gravar na memória e nunca se esquecer. Além disso, conte também a sua história para as outras pessoas. A gente, às vezes, não valoriza a nossa história a ponto de a pessoa que está ao nosso lado nem saber, muitas vezes, do nosso passado, da nossa história, de onde a gente veio. Muitas coisas as pessoas não sabem a nosso respeito. Por quê? Porque às vezes a gente acha que não tem importância, porque às vezes a gente acha que é pequeno, que é pouco, que a pessoa lá tem histórias melhores. Não. Valorize a sua história, conte para si mesma, conte também para as outras pessoas. Por quê? Porque você pode inspirar pessoas através da sua história. Por menor que seja o exemplo que você está contando para alguém, aquele exemplo pode ser fonte de inspiração para a vida de alguém. Não guarde para você coisas que podem surtir efeito positivo na vida das outras pessoas. Nós temos a tendência de guardar só para nós, mas não. Fale para as outras pessoas também aquilo que vai trazer inspiração para aquelas outras pessoas. E mais uma coisa que eu quero falar a respeito da sua própria história é que você continue escrevendo a sua história. Olhe para o seu passado e valorize a sua história. Conte a sua história para você mesma. Conte a sua história para outras pessoas, mas nunca se esqueça de continuar escrevendo a sua história. E o que é continuar escrevendo a minha história? É continuar sonhando, continuar projetando coisas novas, é querer avançar mais, é querer crescer mais, aprender mais, impactar mais vidas, impactar mais pessoas. É continuar saindo do lugar de onde você está. E eu não digo lugar, apenas o lugar físico, mas o estado emocional onde que você está hoje, sempre buscando ser uma pessoa melhor, sempre buscando o crescimento, o aprendizado, o amadurecimento. Continue escrevendo a sua história. Não seja uma pessoa que vive a vida de uma maneira automática, ou igual aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, quando você escreve a sua história, é você quem decide o que você vai viver.
É você quem decide que sonhos você vai ter. É você quem decide que degraus você vai alcançar e vai subir. Então continue escrevendo a sua história. Valorize a sua história. A sua história é linda. A sua história é a mais importante de todas, porque ela é a sua história e ela pode impactar a vida de outras pessoas. Conte a sua história para mais pessoas. E esse foi o vídeo. Eu gostaria que você, a partir de agora, fizesse essa reflexão. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca pensei que a minha história fosse importante, mas é sim. Comece a tirar a sua história do baú, comece a relembrar a sua história, valorizá-la, se fortalecer por tudo que você viveu, contar a sua história para você mesma, para você reforçar a sua essência, quem você é, porque você se tornou essa pessoa, continuar contando sua história para outras pessoas e continuar escrevendo a sua história. De repente a sua história não tenha sido tão boa, agora é a hora de escrever uma nova história, uma ressignificação das coisas ruins que você viveu e viver coisas novas, coisas melhores daqui para frente. Isso vai valorizar a sua história. Esse foi o vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau!